Meus amigos, venho aqui de volta a tratar com vocês de corrupção. Nós todos tínhamos pensado que isso tinha acabado com a Lava Jato, né? Acabaram com a Lava Jato, mas não com a corrupção. Agora, o primeiro acusado de corrupção, assumindo o presidente da República, que foi Fernando Collor, está preso em Maceió por decisão do Supremo Tribunal Federal, e a ordem de prisão foi dada pelo manda-chuva geral, né? O ministro Alexandre de Moraes. Eu quero pedir que você dê um like se você gostar desse comentário. E se você gostar muito e não for inscrito no canal José Neumann Pinto, se inscreva, você está fazendo falta lá, viu? Você vai gostar de encontrar esses comentários aqui. Então, deixa eu começar contando para vocês que eu me enfronhei nessa história e publiquei esse livro. Isso aqui foi a primeira campanha para presidente da República depois do fim da ditadura militar, com a conquista da democracia tão sonhada, né? Esse livro conta a eleição do Collor. O Collor se transformou Fernando Collor de Mello, carioca, mas criado em Alagoas, de família alagoana, meio alagoana, meio carioca, né? Mas o Collor se tornou a efígie do combate à corrupção quando foi aconselhado pelo seu amigo de juventude, companheiro de quarto em Brasília, Marcos Coimbra, que é um gênio da opinião pública, e fez com que ele seguisse os caminhos do amor popular, e ele seguiu e ganhou a eleição de forma espetacular. Ele disputou com os maiores líderes do Brasil, todos os partidos da direita e da esquerda, todo mundo liberado, ganhou a eleição, e a sua bandeira era o combate aos marajás, era o caçador de marajá. Marajá era um funcionário público, deputados, oficiais do Exército, das polícias militares, que eu chamo hoje de casta, esses que vivem pendurados no nosso bolso, vazio, né? E gastando bilhões e bilhões. E aí ele ganhou popularidade imensa, eu sou testemunha disso e conto como foi que ele conquistou essa multidão nesse livro aqui da Siciliana. Só que, antes de completar o mandato, ele foi flagrado em corrupção, um problema brasileiro, né? Ele tinha uma espécie de assessor partido chamado Paulo César Farias, o PC, o famoso PC, e foi um caso, um escândalo de corrupção monumental, que o levou ao impeachment. Ele foi decretado o impeachment mesmo, tentando renunciar para evitar, e a respeito desse processo, da sua corrupção e do seu julgamento pelo Congresso, né, para dar o seu impeachment, ele foi condenado a ficar 8 anos fora da política, ficou 8 anos fora da política, mas quando voltou, foi absolvido pelo Supremo. Só que aí ele volta a se corromper. Como se corrompeu? Segundo o processo que agora procura, o acha e o prende, ele está condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 8 anos e 10 meses de prisão por ter recebido 20 milhões de reais da UTC Engenharia para se meter num processo lá com a Petrobras, né? Tudo isso foi revelado pela Operação Lava Jato. Mas a Operação Lava Jato caiu em desgraça. Ele não foi o único condenado. Lula foi condenado pela Operação Lava Jato, né? O presidente da República, né? Palocci, o super-ministro Palocci, e muitos outros, o tesoureiro do PT, etc, etc, etc. Eduardo Cunha, que era o manda-chuva na Câmara e terminou criando o rolo que levou Dilma ao impeachment, porque Dilma tentou fazer de um petista o presidente da Câmara, e ele mandava na Câmara e continuou mandando até recentemente, porque Arthur Lira era um homem dele, né? E quando houve esse casamento aí, essa conjugação PT-Centrão, o Arthur Lira que representou Eduardo Cunha, o popular caranguejo da Odebrecht. Pois bem, só que o Jair Bolsonaro, presidente da República, nomeou Augusto Aras
Procurador-Geral da República, e a primeira providência, a maior providência de Augusto Aras foi extinguir a Operação Lava Jato. Derrubou o Sérgio Moro, que era o símbolo da Operação Lava Jato, e o ministro da Justiça do Bolsonaro, e soltou todo mundo, e agora o Supremo tem premiado os empreiteiros, as empreiteiras corrupteiras, devolvendo-lhes as multas que pagaram para, como punição pela participação no roubo. Né? Aí descobriram lá um processo contra o Collor, e o Collor foi novamente processado sob a regência de Alexandre de Moraes. A defesa protelou o que pôde, mas a protelação acabou, o Alexandre decretou a prisão, ele foi preso às 4 horas da manhã no aeroporto de Maceió, está preso e era para ser julgado por julgamento em computador, né? Mas o ministro Gilmar Mendes exigiu que fosse em plenário. É evidente, você é obrigado a concordar com o Gilmar, né? A evidente importância do fato de um ex-presidente da República estar sendo processado. Os outros comuns lá pegam 5 votos, 5-0, ganham na turma. Mas a maioria no Supremo, o total é 11 votos, é 5,5, ou seja, 6. Precisa ter 6 votos. Né? Já está 4-0 o julgamento contra o Collor, ele continua preso, mas o julgamento vai sendo processado ao vivo e com os 11, que é a coisa correta. Gilmar está certo, anota aí o que eu estou te dizendo. Né? Agora, a minha pergunta é a seguinte: o Collor foi preso, o Collor pagou pelo seu cinismo, né? Ele foi o caçador de Marajás, se transforma no primeiro presidente da República que respondeu ao impeachment por corrupção na história do Brasil, e agora já estouraram todos os prazos e ele foi preso. Aí vocês dizem, não tem nada a reclamar disso. Eu só achei estranho quando eu vi que a causa da prisão era esse processo, que era um processo de corrupção da Petrobras. Quer dizer, o Collor teria recebido, e foi provado, né, 20 milhões de reais da UTC Engenharia num processo lá na Petrobras. Aí a minha pergunta é o seguinte: não tem nada a ver com o processo do Collor, mas e os outros, hein? Todo mundo fica aqui me dizendo que eu votei no Lula, que eu fiz manifesto a favor da democracia. Eu não faço manifesto nenhum a favor de nada, apesar de ser a favor da democracia. Se eu votei no Lula ou não, isso é uma outra questão, o meu voto é um direito meu de mantê-lo sigiloso. Agora, teve gente que me viu votando, dá para ter tanta certeza. E outra coisa é a seguinte: não fui eu quem tirou o Lula da cadeia. Quem tirou o Lula da cadeia foi o Augusto Aras, filho de Roque Aras, principal assessor de Chico Pinto, deputado federal pela Bahia e comunista. Foi ele quem extinguiu a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato agora, convenientemente, aparece para dar respaldo à prisão de Fernando Collor, no momento que estamos enfrentando aí uma discussão sobre algo gravíssimo, que é um roubo de 9 bilhões de reais de pobres aposentados por uma quadrilha enorme chefiada pelo presidente do Instituto de Seguro Social, o Instituto Nacional de Seguro Social, Alessandro, tem um sobrenome italiano aí e tal, indicado por Carlos Lupe, que também é personagem da Lava Jato, hein? Carlos Lupe, o chefão do PDT, o partido do Brizola. Aí eu queria que vocês me explicassem assim, por que é só para um? Os outros não valem? O que foi feito com os outros não valem? Não vale? Eu só queria entender isso. Isso não está explicado. O meu querido amigo, meu instrutor aqui, Walter Maierovitch, disse que a decisão do Alexandre é uma decisão correta, coisa rara dele reconhecer, e tecnicamente corajosa.
não sei o que quer dizer isso. Agora, eu não entendo disso, não sei se é realmente... a única coisa que eu queria entender era qual é a diferença do dinheiro que o Collor teria passado a mão em relação ao dinheiro... o tesoureiro do PT, que foi figura tão famosa no tempo da Lava Jato, né? O próprio Lula foi preso, mantido preso na Polícia Federal em Curitiba. Então, eu não estou aqui defendendo o Fernando Collor, não vou defender o Fernando Collor, mas eu queria saber por que a Lava Jato valeu para ele e não valeu para os outros. E está extinta. Se fosse explicado, isso não foi explicado. Além do mais, o momento, né, que está ocorrendo, que é esse escândalo dos 9 bilhões roubados dos pobres aposentados e que vocês sabem que esse pessoal de comunicação, os companheiros da comunicação são mestres nessa coisa de apagar fogo com fogo, né? Jogar uma coisa quente no noticiário para tirar o escândalo anterior, né? Bom, eu não estou acusando, eu estou só aqui tratando um pouco de encontrar alguma explicação racional para o fato de que um vai, mas o outro não vai. Que a Lava Jato foi criminosa, acusou injustamente, o mundo todo está reclamando isso, que o Sérgio Moro foi demitido do Ministério da Justiça do Bolsonaro, mas ninguém me explica por quê. Por que agora voltou a Lava Jato a ter importância e a condenar um ex-presidente da República. Eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Até!